Desde a pré-história, o homem tem ao seu alcance alimentos com substâncias que fazem bem à saúde. São os alimentos funcionais, que podem trazer grandes benefícios se adotados como estilo de vida. A bem da verdade, todos os alimentos têm função. Mas quando nós chamamos de funcionais, nós queremos dizer, falar de alimentos que, além de eles entrarem dentro do metabolismo geral, dentro da sua função, eles têm outras funções. Por exemplo, função de proteção para arteriosclerose, função de proteção de envelhecimento, função de proteção de hipertensão arterial ou de diabetes. Mas para que os alimentos funcionais possam proporcionar essas vantagens, é preciso que sejam consumidos regularmente. As pessoas se enganam, eles veem entrevistas onde se fala bem de alimento funcional e acham que tem que tomar todo dia uma colher de azeite. Ou então, todo dia um suco de frutas e depois de 2 meses as coisas estarão maravilhosas. Na verdade, não é assim. O alimento funcional, como atividade física, deve ser incorporado no nosso dia a dia. Com isso, depois de muito tempo, se você comparar pessoas que abusaram do sal, abusaram da gordura saturada, abusaram do açúcar em excesso, da gordura trans, foram sedentários e fumaram, comparar esse grupo com aquele que incorporou atividade física, escolheu bons alimentos e alimentos funcionais, nós teremos menos câncer, menos doença degenerativa como arteriosclerose e principalmente mais qualidade de vida. Então, nós temos menos colesterol ruim. Ele bloqueia aquelas substâncias nocivas do organismo que provocam, por exemplo, câncer intestinal. Ele faz parte, então, de ações benéficas em proteger o organismo de funções que levariam a doenças muito graves. Anote alguns alimentos que podem ajudar e muito a prevenir doenças se consumidos regularmente. A uva é antioxidante e protege contra o envelhecimento, assim como o tomate, a cenoura e a laranja, que é rica em vitamina C. Peixes têm ômega 3, uma gordura boa que diminui a incidência de doenças cardiovasculares. O azeite extra virgem previne doenças coronárias, câncer, melhora doenças inflamatórias e autoimunes. As cores dos alimentos são determinadas pela presença de pigmentos que, além de colorir, desempenham papel importante na prevenção e proteção contra doenças infecciosas. Frutas são coloridas. E aquilo que você come que tem cor das frutas te protege. Por que protege as frutas? Então, aquela cor é uma maneira de impedir o efeito maléfico, por exemplo, de radicais livres, enfim, disso que se chama hoje em dia muito de radicais livres, ou espécies livres de oxigênio. Frutas e verduras que, com certeza, são ricas em antioxidantes e que te protegem, pelo menos em parte, dos fenômenos ruins que ocorrem no decorrer da vida, quais sejam arteriosclerose, infarto do miocárdio, derrame cerebral, diabetes, hipertensão arterial, etc. O uso de agrotóxicos na agricultura é tema que sempre causa polêmica. Os produtos químicos podem fazer mal à saúde, embora pesquisadores não sejam categóricos. De todo modo, eles recomendam que o consumidor escolha produtos livres de furos e picadas que indicam utilização de agrotóxicos. Lavar e esfregar com bucha macia as frutas e hortaliças e depois colocá-las de molho em água com vinagre por meia hora. Dê preferência para produtos orgânicos, aqueles que são cultivados com pouco ou sem produtos químicos. Frutas são boas, mas os agrotóxicos que são usados podem fazer mal. Mas, por outro lado, se você não usa, você tem outras consequências também, que os estudos populacionais mostram, é que ingestão de frutas, e eu acho que essa ingestão de frutas é quase 100%, utilizando frutas às quais se adicionou agrotóxicos, evita doença cardiovascular. E há sempre uma pontinha de preocupação sobre a ingestão de alimentos geneticamente modificados, os transgênicos. Do ponto de vista de funcionalidade, a bem da verdade, no meu entender, eles são até mais funcionais, no sentido de que eles são feitos, quer dizer, você consegue depurar esses alimentos e fazer com que talvez eles sejam até mais puros ou até mais benéficos para a saúde.
É num laboratório como esse que são desenvolvidos os alimentos que contribuem para uma melhor qualidade de vida. E pensar que o bom funcionamento do organismo conta com a ajuda de bactérias. Quando a gente fala em bactéria, todo mundo pensa naquelas bactérias ruins, mas existem também as bactérias que causam bem à saúde, que são as bactérias probióticas. Ajudam no funcionamento do intestino, ajudam nas defesas imunológicas, as doenças, né? O indivíduo a reagir a doenças. A preparação dos chamados alimentos probióticos acontece no Laboratório de Tecnologia de Alimentos. Para apresentar essas características funcionais, na prática, bactérias são adicionadas a diversos alimentos. O processo passa por várias etapas, no misturador, na estufa, e conta com a análise microscópica para a contagem de bactérias. O alimento vai ser digerido e durante essa digestão, essas bactérias probióticas devem resistir, de certa maneira, a essa digestão e chegar em certo número no intestino, tá? Dependendo do tipo de bactéria probiótica, ou no final do intestino delgado ou no intestino grosso. E aí elas têm que colonizar, se instalar no intestino, se multiplicar e ser responsáveis pelos efeitos benéficos, ajudar no equilíbrio dessa microbiota intestinal, conhecida como flora intestinal. E essa harmonia interna do organismo se completa com a inclusão de uma outra classe de alimentos, também elaborados a partir de bactérias. Os alimentos prebióticos são alimentos que contêm um tipo de açúcar que nosso organismo não consegue digerir, tá? Então, quem vai digerir são as bactérias boas que nós temos no intestino. Os principais alimentos probióticos incluem principalmente leites fermentados e bio-iogurtes. Mas, além disso, tem vários tipos de queijos que podem ser alimentos probióticos, sobremesas, sorvetes. O fabricante do alimento tem a obrigação atualmente de colocar na rotulagem todos os ingredientes que são adicionados, inclusive os tipos de bactérias que ele adiciona. Então, se o consumidor vê que esse alimento tem lactobacilos vivos, ou bifidobacterium, por exemplo, então é que ele tem probiótico. É importante respeitar o prazo de validade do produto, porque as bactérias probióticas podem não estar na quantidade desejada para o alimento. Vão estar em quantidade menor e não vão fazer efeito. E, ao mesmo tempo, pode haver contaminação do produto com outro micro-organismo indesejável. O ideal é, por exemplo, tomar um leite fermentado ou bio-iogurte de fruta ou coisa assim, ou queijo, regularmente todo dia. Então, por períodos prolongados, não adianta tomar uma semana depois parar. Então, fazer como parte do hábito da alimentação. A multiplicação de bactérias boas nos alimentos é um processo que muitas vezes é feito em casa, como o preparo de iogurtes. Pode ser perigoso, porque se o consumidor deixa esse leite, por exemplo, há várias horas fermentando, em vez de multiplicar só um micro-organismo bom, que seria o probiótico, ao mesmo tempo pode haver multiplicação de bactérias chamadas patogênicas, que podem causar diarreia e outros problemas, principalmente digestivos. O alimento tem que ser saboroso, então esse é um desafio importante, que ao mesmo tempo o alimento seja funcional e saboroso, atrativo para o consumidor. O alimento funcional deve estar relacionado com o bem-estar, com o prazer da alimentação, e ele deve ser incorporado no dia a dia. Ele tem um gosto bom, como iogurte, como azeite, como suco de uva, suco de uma fruta vermelha, como aveia, bolo de aveia, incorporar na salada, no preparo dos alimentos, o azeite de oliva, aumentar o consumo de peixes. Se puder escolher um peixe de região profunda, como salmão, atum, até a sardinha, isso vai ser muito bom. Se tirar o doce e colocar frutas todo dia, você também vai estar utilizando alimento funcional. Alimentos funcionais são uma espécie de chave do sucesso de uma saúde melhor e, por isso, é essencial que sejam acrescentados no cardápio. É importante, sim, mesmo que a pessoa não saiba direito o que é alimento funcional, é importante que ela saiba que comer frutas, verduras, grãos, cereais e, para os adultos, beber um copo de vinho
pode ajudar a evitar o envelhecimento, pode proteger o seu organismo de ter consequências sérias ao longo dos anos. Participe do Edição Saúde, faça comentários sobre as nossas reportagens, dê sugestões de temas sobre bem-estar e qualidade de vida. É só acessar o site da Mix TV. Até o próximo programa. Tchau!